segunda-feira devido à Covid, mas a população foi às ruas ontem, né? Com a característica específica, como não aconteceram os fatos cívicos do desfile, e normalmente ao fim do desfile acontecia a presença do grito dos excluídos, era a rotina. A participação das escolas, que também não aconteceu, não acontece há muito tempo. Quantas vezes eu desfilei as bandas marciais? Era uma festa realmente muito, muito cívica. E ontem o que aconteceu foi exatamente a parte política que aconteceu se espalhar pelo Brasil inteiro. O que eu acho que é mais importante disso tudo é dizer que a Constituição tem que ser obedecida. A Constituição vai ser obedecida. A democracia é o nosso principal ganho. Portanto, as manifestações são absolutamente livres. Agora, o limite da manifestação é exatamente o respeito à Constituição, o respeito às opiniões. Portanto, entendo que o que aconteceu ontem foi uma grande mobilização no Brasil de fundo absolutamente político. E é importante que isso possa também acontecer desde quando observados todos os limites democráticos e constitucionais. As discussões hoje é que o presidente Bolsonaro tinha saído ultrapassado os limites constitucionais no seu discurso hoje. Qual a opinião que o prefeito tem sobre as declarações do presidente? O presidente fez afirmativas que eu entendo que se evidentemente precisam ser testadas para poder ver o seu limite. Quando ele fala exatamente que pode acontecer, é preciso que aconteça e que seja obedecido o limite constitucional. E o limite constitucional está exatamente na repartição, respeito dos poderes. Não dá simplesmente para poder, dentro de um Estado democrático, você dizer que faz ou deixa de fazer. Não é ao meu talante, eu como prefeito, que quero fazer. Eu obedeço à Constituição. Portanto, eu acho que o poder legislativo tem que obedecer à Constituição, o poder executivo e o poder judiciário, que é aquele que ministra, que é aquele que faz a ministração da lei, que faz a intermediação, tem que obedecer também. Todos nós temos que obedecer os nossos limites. Eu acho que o presidente exagera às vezes, o presidente fala além do que nós entendemos que a liturgia do cargo permite, mas é importante que, independente do que se diga, o que se cumpra sejam os limites constitucionais. Prefeito, geralmente a gente começa nossas entrevistas pelo lado administrativo, depois a gente vai pelo político. Hoje a gente inverte. O senhor pertence hoje a um grupo político, né? Que tem o ex-prefeito Zé Ronaldo, que está agrupado com o prefeito de Salvador, ex-prefeito de Salvador, Semineto, que é pré-candidato ao governo do estado e que não apoia o governo Bolsonaro, que por sua vez fala-se que lançaria João Roma candidato ao governo do estado da Bahia e que por sua vez é oposição a Bolsonaro. Como o senhor vê esse momento político em relação à Bahia, em relação a esse movimento que vimos ontem nas ruas pró-Bolsonaro, o que não certamente geraria um interesse político para o seu grupo? Veja, você começa a falar aí, eu gostaria de dizer da preocupação, Humberto Cedrais está aqui, daqui a pouco ele vai falar certamente, da preocupação com o dia de ontem. Eu acho que o que aconteceu ontem foi uma movimentação estimulada no país inteiro, uma demonstração de força política que efetivamente ocorreu, e é preciso que a gente saiba moderar exatamente esse tipo de força política que foi às ruas ontem. Acho que nós estamos nesse momento buscando equilíbrio. O importante é que nós venhamos ter um equilíbrio, que é o que a democracia pressupõe. Portanto, o que aconteceu, por exemplo, foram suspensas as sessões do Senado hoje. É uma sinalização da presidência do Senado de que é preciso colocar panos quentes para poder evitar que a fervura ultrapasse os limites. Eu não sei como vai se comportar o presidente Arthur Lira, que ontem chegava a Brasília. Eu falei ontem com várias pessoas em Brasília, ele chegou ontem à noite, esteve reunido com lideranças do Congresso Nacional, falei com o presidente Temer ontem de noite, falei com o senador Marcelo Castro. Todos nós ontem nos comunicamos com pessoas para poder ter uma ideia do peso da situação. Então o reflexo que você está falando disso aqui na Bahia é um reflexo que tem que ser mensurado, e eu estou muito cuidadoso nesse 8 de setembro, porque tenho a impressão que a gente tem que terminar essa semana. Essa semana tem que ser concluída para poder nós termos a adequação de todos dentro do espaço constitucional. Gostei muito da entrevista do ex-presidente Carlos Aires Brito ontem. Muito boa entrevista dele, inclusive muito equilibrada, colocando que nós estamos dentro das 4 linhas, e dentro das 4 linhas nós temos que nos comportar, e você conhece muito isso, Dilson, de acordo com as leis, com as regras e com os jogadores. E nesse momento o povo brasileiro está precisando exatamente desse equilíbrio de situações. Portanto, eu creio muito
nas pessoas e no Brasil, como todos têm o mesmo tipo de direito e de responsabilidade para que a gente possa evoluir dessa circunstância da agora para uma circunstância de estabilidade política permanente. Hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que dará um pronunciamento à nação. Evidentemente que a expectativa é muito grande, mas há, nesse momento, um clima muito mais próximo de um impeachment do que antes, pelo menos é o que a gente imagina de ontem para cá. E há quem diga que, desta vez, o próprio presidente da Câmara de Deputados, né, deve ter sentido um abalo no que diz respeito à posição dele, que até então era resistente ao impeachment. Você acredita em impeachment, Colbert? Eu vou fazer uma análise bem breve aqui ontem, até porque essa opinião não é só minha, Humberto. Eu ouvi também opiniões de outras pessoas para poder configurar o que eu vou transmitir aqui agora. Para poder se ter um impeachment, tem que ter duas ações importantes. Primeiro, apoio popular. Segundo, apoio legislativo, apoio congressual. Se não tiver essas duas circunstâncias, não tem impeachment. O que é que aconteceu com Collor? Collor perdeu o apoio congressual e perdeu o apoio nas ruas. O que é que aconteceu com Dilma, que foi o mais recente? Dilma tinha um apoio que foi caindo nas ruas e perdeu o apoio congressual completamente. Aconteceu o impeachment. Neste momento agora, é preciso que a gente avalie quais são essas circunstâncias. O que as ruas mostraram ontem foi que tem força política na rua. Pequena, média, grande, mas tem força política. Portanto, não é algo que esteja, neste momento, inerte. A rua está presente, esteve presente ontem, de certa forma. E, do ponto de vista congressual, há um apoio majoritário, neste momento, efetivamente, há um apoio majoritário na Câmara dos Deputados ao presidente da República. Então, os fatos que podem levar a um impeachment, mesmo existindo qualquer tipo de transgressão, neste momento, ainda, no entendimento dessas pessoas e minha pessoalmente também, não se configuram. Eu tenho a impressão que antes de chegar nesse limite, o que vai ser necessário, ouvirmos a presidência do Poder Judiciário nesse momento, na minha forma de entender, deve ser algo extremamente equilibrado, algo respeitoso, algo de cobrança, algo de como disse o ministro Carlos Alberto Aires de Brito ontem, algo de dentro das 4 linhas da Constituição. Eu acho que nesse momento agora, o que mais importa no Brasil é o diálogo. Então, dentro dessa sua posição, tem ruas favoráveis a Bolsonaro, pelo menos mostradas. Isso. E tem um Congresso que está muito mais, diríamos assim, alinhado com o Bolsonaro, devido ao Centrão, né, que hoje é a base. Então não haveria, tecnicamente, hoje, como abrir um impeachment com sucesso. O Humberto está colocando aqui parte. As ruas que foram, quem foi à rua ontem foi abertamente, majoritariamente favorável a presença do governo. Eu tenho a impressão que nessa circunstância, desse momento, cabe muito mais uma negociação do que simplesmente uma pretensa abertura de um impeachment. O impeachment é um ato político, é uma avaliação política, é uma discussão política, diferentemente de uma ação judicial, de uma ação do Poder Judiciário. Se acontecerem ações judiciais dentro do Poder Judiciário, é outra linha. Não é essa linha que eu estou discutindo. O que nós estamos colocando nesse momento é a linha de atuação da política e dentro da política nesse momento. Dentro do Congresso, ainda majoritariamente. Como é que Dilma perdeu a condição de governar? Quando ela perdeu a maioria. Ela perdeu a maioria congressual. Então, o encaminhamento do que aconteceu foi em decorrência disso. Nesse momento, existe maioria congressual na Câmara. Eu não estou falando do Senado. No Senado, exatamente, há um equilíbrio grande, às vezes, derrotas do governo com certa frequência. Aconteceu uma esta semana passada, aí numa dessas votações. Então, neste momento, o que eu entendo que é o mais necessário é prudência. Se nós tivermos a capacidade de superar essa dificuldade, eu acho que a gente tende a ter uma capacidade. Me surpreende. E eu fui colega de Bolsonaro. Eu estive em Brasília durante 12 anos, desses aí, provavelmente, 8 ou 9 anos, Bolsonaro estava lá na Câmara. Ele, com esses 28 anos, Bolsonaro não conseguiu desenvolver essa capacidade de ampliar o diálogo o tempo inteiro. É importante, necessário que esse diálogo possa ser ampliado. E ele participou dessa casa, que é uma casa permanentemente de diálogo, que era a Câmara dos Deputados. Mas, nesse momento, o que nós temos em Brasília, na representação forte do governo, que eu tive a semana passada, é exatamente um civil, o Ciro Nogueira, que é hoje o primeiro-ministro do governo, é Ciro Nogueira.
é o ministro da Casa Civil do governo. Portanto, essa é uma figura que eu vi muita força de atuação e muita força de decisão. Vamos aguardar o dia 8 de setembro e o dia 9 também. Para a gente concluir essa parte política, veja bem, você fala de colocar pano na fervura, uma negociação, mas já tentou várias vezes. O presidente, ele fala pelos cotovelos, né? Eu até falava hoje pela manhã que no Império Romano, que o imperador, né, o César, que pagava um cara para ficar na carruagem, na biga, para poder cutucar ele. Toda vez que o povo enaltecia ele extrapolava o discurso, o cara belisca: César, baixa a bola, tu és apenas um ser humano. Tu és pó e do pó voltarás. É isso mesmo. Então, uma biga, o sujeito tá atrás dizendo. Então o Bolsonaro estaria precisando desse. Bolsonaro não estaria precisando de um homem desse, não? Eu acho que não é uma questão de quem. Talvez isso. Talvez mais até um pouco do que isso. Mas, de qualquer forma, neste momento em Brasília, outros caminhos se abrem. Eu tenho a impressão que hoje vários caminhos estão abertos em Brasília. E caminhos que eu entendo são caminhos conciliares. Deus, se me permite aqui. Cometer o homicídio é um crime. A tentativa também é. Você não pode tomar posições quando o morto está estendido no chão. Quem ameaça tem que ter o seu direito cerceado para ele não cometer o homicídio. Eu posso dizer aqui o seguinte, que o volume de pessoas em Brasília e em São Paulo foi considerável. Mas não são 200 mil pessoas. Primeiro se falou em 100, depois em torno de 200, poderia chegar um pouco mais, nem, porque era o espaço, a polícia disseram, vou falar para 2 milhões, a polícia disse, não, aqui só cabe 600 mil, não tem como botar 2 milhões aqui na avenida. Então, 600, mais 200, mais sei lá quantos nos estados, 2 milhões de pessoas, 3 milhões, não representam 214 milhões de brasileiros, é bom que se diga isso. A propaganda feita em 2 locais específicos não é garantia de apoio popular, é de parte de um pessoal. Basta ver de quem tem sã consciência, não pode achar que o resultado de momento de todas as pesquisas indique um definhamento da popularidade do governo, de aprovação de governo. Então são cenários que a gente tem que observar, que você não pode desrespeitar as leis, e você sabe bem disso, que a partir do momento que não existe lei, impera a desordem. Quando impera a desordem, o cidadão vira parte de uma turma que não pensa e apenas é conduzido. Esse é que é o grande risco dos líderes do mal. Hitler foi assim, Mussolini também. É que as pessoas não leem a história para saber o que é a crueldade de uma ditadura e o que é um líder insano. Não estou fazendo nenhuma comparação com o presidente. Mas a primeira coisa que os líderes negativos fazem é cercear o direito da imprensa de divulgar os seus atos maléficos e de fechar os jornais. Hitler, quando entrou, de uma vez só fechou 10 jornais e tomou conta das emissoras de rádio existentes na Alemanha, porque não queria que a sociedade saísse do obscurantismo que ele estava colocando ela. É bom que a gente lembre isso, e quem não lembra disso, porque não leu, comece a ler para saber o que é a insanidade de um regime de exceção com um maluco por conta de um país qualquer, como foi Hitler. Estou falando aqui de Hitler, exclusivamente de Hitler. Muito bem. Bom, a comparação tá bem explícita, né? Bom, mas o Dilson, só para poder complementar, viu, Humberto? Eu acho que você foi com uma linha aí política bem, e Humberto conhece bem isso. O que eu acho que é mais grave das dificuldades desse momento e que impactam diretamente nas ações presidenciais. Uma inflação sem controle, gasolina do preço que está, gás da forma que está, desemprego com 14%, esses aí acho que são fatores absolutamente determinantes para essa dificuldade que nós nos encontramos aí agora. E é preciso, e Humberto voltou a lembrar aí uma coisa importante também, é preciso que a gente acabe dessa história de novo
que está se voltando a história, e Lula voltou de novo com essa história de regulação da imprensa. O que ele colocou aí de fechar rádio, de fechar jornal, começa regulando. Então, é preciso acabar com essa história do PT, que está falando em regulação, falou agora aqui na Bahia de novo, em regulação de imprensa. O PT adora essa história. Então, está na hora da gente acabar com essa conversa de regulação de imprensa. Nós vamos falar agora das coisas de Feira de Santana. Temos uma notícia para você, meu amigo.